Você com certeza já ouviu falar em controle de qualidade, gestão da qualidade, qualidade aplicada a isso ou aquilo, mas afinal, tem como a gente aplicar qualidade na manutenção? Ou dá para a gente aplicar as ferramentas de qualidade na área de gestão da manutenção, na área de gestão de ativos? Como será que a manutenção enxerga a qualidade e como isso impacta o setor de manutenção? Então, se você é um gestor de manutenção e quer começar a implantar a qualidade aí na sua empresa, vem comigo para mais um vídeo. Quando a gente fala a palavra qualidade, o que vem na cabeça de vocês, pessoal? Eu não estou falando agora aqui, vamos dar um passo para trás para a gente poder dar 5 passos para frente depois, beleza? Quando eu estou falando com vocês aqui sobre qualidade agora, eu queria que vocês pensassem o que é qualidade. Mas não daquele ponto, gestão da qualidade, controle de qualidade, inspeção de qualidade, não. O que significa qualidade? Para mim, tá? Como que a gente considera qualidade? Para mim, para alguns autores, né, que eu estou falando. Qualidade é um sinônimo para característica. É uma palavra que define uma peculiaridade. É uma palavra que está relacionada a uma condição. Então olha que interessante. Quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando o quê? De uma característica. Quando a gente está falando de qualidade, nós estamos falando de uma peculiaridade. E quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de uma condição. Então, vamos lá. O que é uma característica? A característica, por exemplo, da água que tem dentro da minha caneca é que ela é líquida, é uma característica desse produto, né, desse material. Então essa é uma característica dela. Se eu estou procurando algo, né, algum item que seja líquido, a água ela atende ao meu critério de qualidade, porque ela é líquida, é uma característica que ela tem. Qual que é uma peculiaridade da água? Uma peculiaridade da água é que quando ela congela, em vez de ela, né, diminuir o seu volume, em vez de ela causar uma retração, ela se expande e ela aumenta de volume. Ou seja, isso é uma peculiaridade da água. E qual que é a condição da água? A condição da água, por exemplo, é se ela está boa para, né, potável ou não potável, por exemplo. Então, se eu vou comprar uma água, eu preciso saber, né? Eu vou comprar água porque eu sei que eu preciso beber, então eu preciso ela em estado líquido, que ela precisa estar potável. Isso começa a definir o que? Características, peculiaridades, condições desse meu item, desse meu produto, do que eu estou analisando, e isso vai me levar a definir o que é qualidade para mim. Então olha que interessante, né? Qualidade é algo do ponto de vista de cada um de nós. Cada um vai perceber a qualidade de uma forma diferente com base nas características, nas peculiaridades e nas condições do item, tá? Para a gente que é da manutenção, a gente pode pensar, né, que eu tenho lá um rolamento. Será que as características desse rolamento é o que eu preciso? Tem a qualidade que eu preciso? Será que a peculiaridade desse rolamento, se ele é blindado ou não, o tipo de graxa, se ele é para alta rotação, pressão, será que essa peculiaridade diz o que é qualidade para mim? Será que a condição dele é uma condição que está boa? Então, será que ele está trancando, está arrastando, está tendo uma cavitação? Será que essa condição aqui ela tá boa para mim? E será que isso tudo, esse meu item, será que ele está desempenhando as suas funções para entregar o desempenho que eu preciso? Então olha que interessante. Qualidade não é algo bom ou ruim. Qualidade é um conjunto de características. Então quando a gente fala em fazer o controle de qualidade, fazer o controle dessas características, dessas condições, do que está sendo entregue para a gente. E aí agora vem uma outra coisa que é muito interessante, mas que pelo fato de sermos da manutenção, da gente estar lá com a mão suja de graxa, a gente está apertando lá o parafuso, trocando o motor, apagando o incêndio do dia a dia, às vezes a gente não pensa nisso. E aí está um erro aonde faz com que muitos setores de manutenção sejam encarados como setor de suporte dentro da empresa, seja encarado como custo. Porque a gente não tem essa visão aqui que eu vou passar para vocês agora. Que tudo isso aqui, característica, peculiaridade, condição, é uma percepção do nosso cliente, tá? É o cliente que percebe as características como aquilo tendo qualidade ou não. É o cliente que percebe as peculiaridades como tendo qualidade ou não. É o cliente que percebe se aquela condição apresenta para ele o que ele acha que é qualidade ou não. Então, a qualidade, pessoal, é sempre uma percepção do cliente.
Qualidade é o que o cliente quer, o que ele deseja, as características que ele quer. E nós da manutenção pensamos no nosso cliente? Não, né? Isso é muito raro. Geralmente a gente está pensando na máquina, pensando em entregar disponibilidade, pensando em entregar confiabilidade, em lá fazer a troca, em apertar a mão do solicitante, dizer que trocou a peça, dizer que fez, falar com o chefe, dizer, olha, está resolvido o problema, está executado. Mas e o nosso cliente? E a entrega do nosso serviço? Será que está com qualidade? Será que está dentro das especificações que o meu cliente deseja? E quando eu estou falando de cliente, a gente tem dois tipos de cliente, o cliente interno e o cliente externo. Qual que é o cliente interno? O cliente interno é aquele que está dentro da própria empresa. Então quando a gente vai até lá um trator, fazer uma manutenção no trator, o nosso cliente ele é o operador daquele trator. Tá? É onde, sei lá, uma colheitadeira de um campo. O nosso cliente é o operador daquela colheitadeira, daquela fazenda, é o nosso cliente. E nós temos também o cliente final, né? O nosso cliente externo, é aquela pessoa que vai receber o produto. Então, se eu trabalho numa indústria que faz envasamento de refrigerante, por exemplo, o meu cliente interno é aquele cara que está ali operando naquela máquina, fazendo o invase, mas o meu cliente externo, o meu cliente final é o cara que vai lá beber aquele refrigerante. Ah, mas eu da manutenção impacto no meu cliente final, no meu cliente externo, na bebida que ele vai ter? Com certeza. Por meio dos processos de manutenção, a gente garante que a máquina vai estar dentro das especificações, dos requisitos de operação necessários para que a gente possa produzir o produto com as características, as peculiaridades e as condições necessárias para o meu cliente tomar o refrigerante que ele deseja. Então nós que somos da manutenção, por meio do correto plano de lubrificação, de inspeção, o plano de calibragem, de reaperto, tudo isso vai fazer com que a máquina, tá, entregue essas qualidades para o produto que vão satisfazer o nosso cliente. E aí eu te pergunto, você como PCM, você alguma vez na sua programação já fez uma programação, já fez uma manutenção, pensando em como isso vai afetar o produto e como esse produto afeta a qualidade, como que a qualidade está se refletindo na venda, no faturamento da sua empresa? Então olha só que mudança de paradigma que a gente tem. Por isso que a gente está falando aqui em excelência em PCM. Então a gente já passou pela fase de disponibilidade, a gente já passou pela virtude de confiabilidade, a gente já passou pela virtude de performance e agora a gente precisa fazer o quê? Usar a manutenção como um fator que vai agregar qualidade ao meu produto para o meu cliente final. E qual que é o oposto de qualidade? A gente pode dizer que o oposto de qualidade não é a falta de qualidade, não é não ter qualidade, não é não ter as minhas características, não ter a peculiaridade, não ter a condição. A gente pode definir a não qualidade ou o contrário de qualidade como defeito. Então, não tem as características que eu quero, eu posso considerar isso um defeito, se não tem as características que eu quero. Não tem a peculiaridade que eu quero, então tem um defeito aqui na minha peculiaridade. Não está na condição que eu preciso, então é um defeito. Então olha que interessante, o oposto da qualidade vai ser sempre o defeito. E aqui que a gente começa a entrar a fundo quando a gente está falando de gestão da manutenção. Por quê? Manutenção, a gente trabalha com três grandes áreas, né? É a área da falha, do defeito e do erro. Então a gente sempre vai eliminar o erro, a falha e o defeito. A falha é o que geralmente todo mundo que trabalha com PCM está preocupado. E o defeito, como é que fica? Então olha que interessante, quando a gente faz um plano de manutenção para eliminação de defeito, a gente está fazendo um plano de manutenção focado em qualidade, onde o nosso objetivo é aumentar a qualidade, a redução do defeito. Para ficar mais claro e agora para ficar uma linguagem um pouco mais técnica, mais bonita, passar aqui para vocês duas definições, olha que legal. O que é qualidade? Para Juran ou para Yuran, sei lá como você quiser pronunciar, qualidade é o que o cliente deseja. Então olha que interessante, o que o cliente quer é qualidade. Se ele quer um negócio estragado e você entrega estragado, tá ótimo, é isso que ele quer estragado. Se ele quer bonito, beleza, tá entregando bonito, tudo bem. Ah, ele quer quebrado, então a gente entrega quebrado. Qualidade é o que o cliente deseja. E nós vamos elaborar o nosso planejamento mestre de manutenção para fazer com que as máquinas que a gente dá manutenção entreguem o que o cliente deseja. Isso vai estar agregando qualidade
a nossa empresa, o nosso produto, e isso vai estar transformando a manutenção num gerador de qualidade. Já para Crosby, ele fala que qualidade é a ausência de defeito. Então olha que interessante, nós da manutenção, a gente sempre vai trabalhar para redução de defeito. E tem que ficar bem claro o que é defeito e o que é falha. Falha é o término da capacidade de um item de performar a sua função, enquanto o defeito é um desvio das características, das peculiaridades e das condições. É algo que vai afetar o meu cliente, aquilo que o meu cliente deseja. Então olha que interessante, tem muita gente que confunde falha com defeito. Então falha é algo que está relacionado a uma característica lá, falhou, né, quebrou, rasgou, arrebentou, pegou fogo. Isso é uma falha, causou uma pane, causou uma parada. E um defeito, o defeito é um desvio de uma característica necessária do ponto de vista do meu cliente. Se o meu cliente não é afetado por algo que aconteceu, não é um defeito. Aí a gente pode chamar de problema, a gente pode chamar de treta, a gente pode chamar de bagulho, de coisa, é outra definição. Defeito é quando impacta a qualidade do meu cliente, tanto interno quanto externo. Então pode afetar a qualidade, pode afetar o meu operador que está trabalhando na máquina, pode afetar o produto que está sendo produzido naquela máquina, pode afetar os parâmetros, né, os requisitos que eu tenho para poder trabalhar naquela máquina, naquele equipamento, e isso vai afetar, vai causar um defeito nas minhas características, nas minhas peculiaridades, nas minhas condições. E agora a gente tem um caminhozinho da qualidade, tá? O nosso caminho da qualidade começa lá com o desejo do cliente, tanto do cliente interno quanto do meu cliente externo, tá? Sempre pensem nisso, porque nós da manutenção a gente vai ter que executar o serviço de manutenção para o nosso cliente interno, e o resultado desse serviço para o nosso cliente interno vai se refletir no nosso cliente externo, beleza? Então tudo começa com o desejo do nosso cliente. Depois tem a definição do que é qualidade, quais são as características. Depois a gente passa para os requisitos de qualidade. Depois a gente pode trabalhar o zero defeito e por último a gente vai trabalhar então a manutenção de uma forma correta para atingir todos esses objetivos. Então olha que interessante. A gente elabora os nossos planos de manutenção para zerar defeito, a gente zera os defeitos para que as nossas máquinas, os nossos equipamentos, eles possam atingir os requisitos de qualidade que eu tenho. Esses requisitos de qualidade são fundamentais para atingir o padrão de qualidade que a gente precisa do nosso produto e do nosso processo, e essa qualidade é necessária para satisfazer o desejo do meu cliente. E o desejo do meu cliente sendo satisfeito significa mais venda, mais faturamento, significa que a empresa vai crescer, significa que a gente vai ganhar mercado. Então olha que interessante, você aí como PCM, você que é gestor de manutenção, se você faz isso aqui correto, se você faz corretamente seu plano de manutenção, focado no zero defeito, você pode chegar lá no cliente satisfeito e isso pode gerar renda, rendimento para a empresa, pode melhorar a marca da empresa, o branding da empresa e aí a gente pode ir embora. Mas olha que interessante, a manutenção não está restrita somente a trocar e consertar. Isso é coisa do passado, pessoal. E é difícil às vezes conversar com algumas pessoas que ainda têm a noção de que manutenção é consertação, manutenção é reparação e não vê o quanto que a manutenção do equipamento, manter o equipamento funcionando bem, manter a conservação do equipamento de forma que ele não gere defeito, um equipamento que seja prova de defeito no nosso ambiente industrial, o quanto isso vai se refletir depois lá na frente para a empresa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gestores que fazem isso aqui não tem dificuldade nenhuma de pedir um orçamento de 2, 3, 4 milhões para manutenção, de aumentar o time de manutenção, de contratar mais pessoas, de ter mais ferramenta, mais técnica, por quê? Você consegue provar, se eu invisto aqui, eu estou satisfazendo o desejo do meu cliente. Geralmente essa parte final aqui, o pessoal da manutenção não está nem aí, não liga. O pessoal mal chega nos requisitos de qualidade. Então se você quer ser um PCM de excelência, precisa pensar fora da caixa, precisa pensar do que aquele seu planejamento que você está fazendo, daquela manutenção preditiva lá num determinado equipamento, não é só para deixar o equipamento funcionando, mas isso vai se reverter em
você está satisfazendo o desejo do seu cliente. Olha que interessante, né? E aí a gente muda o jogo. Aí a gente transforma a manutenção, que era setor de suporte, agora em um setor estratégico para dentro da empresa. E aí, claro, a gente atinge um nível de excelência, porque daí a gente está eliminando as falhas e eliminando os defeitos, os erros e, é claro, também os desperdícios dos nossos processos. Agora que é o grande ponto que a gente vai juntar tudo isso que a gente falou até aqui, ó. Manutenção versus qualidade. Devemos usar a manutenção do equipamento para manter os requisitos de qualidade e atender às necessidades de qualidade do meu cliente. Então olha que interessante, eu uso a manutenção para ela eliminar defeito. Se ela elimina defeito, ela mantém os requisitos de qualidade. Os requisitos de qualidade sendo mantidos, a gente vai atender as necessidades do nosso cliente e vai trazer então satisfação para os nossos clientes, vai atender os desejos do nosso cliente. Então quando a gente fala de manutenção, né, a gente não está falando só de manutenção do equipamento, a gente está falando em manutenção do equipamento, manutenção dos requisitos de qualidade, manutenção da qualidade e que isso vai impactar lá no nosso cliente final. Então, quando a gente pensa em excelência, a gente está pensando em tudo isso, em como que a gente vai poder manter tudo isso de uma forma, eliminar os meus defeitos e, claro, atingir os padrões, os níveis de qualidade que eu preciso. Valeu, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo, um grande prazer poder contar com vocês. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso dá uma força danada para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, e dá sempre uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente sempre deixa conteúdos complementares e várias oportunidades para vocês. Um grande abraço e eu vejo vocês daqui a pouco.